Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos seguir discutindo as chamadas funções do tipo logarítmica. Na aula número 8, nós vamos continuar resolvendo situações problemas que envolvem esse tipo de função. Na questão número 6, que foi do Enem 2019, diz o seguinte: Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então aqui no quadro nós temos a descrição do terremoto em função da sua magnitude local. Por exemplo, o terremoto é descrito como pequeno quando a magnitude local dele vai de 0 a 3,9. Vai ser ligeiro quando for de 4 a 4,9, moderado quando for de 5 a 5,9, grande quando for de 6 a 9,9 e extremo quando essa magnitude local for maior ou igual a 10. Bem, para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms igual a 3,30 mais log de A vezes F. Observem que essa fórmula é uma função do tipo logarítmica, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como. Então, o que se quer nessa questão é que a gente faça a descrição desse terremoto como pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo, com base no que foi dado aqui em relação à amplitude máxima desse terremoto e à frequência da onda desse terremoto. Então, vou pegar aqui a função do tipo logarítmica para que a gente faça a classificação do terremoto usando a descrição que foi dada aqui no problema. Então, essa magnitude local ms vai ser sempre igual a 3,30. Observem que aqui eu tirei o zero, porque esse zero não tem valor significativo. Então, tanto faz escrever 3,30 ou 3,3 é a mesma coisa. Mais logaritmo de A vezes F. Lembra que esse A é a amplitude máxima, que no nosso caso foi dada aqui para o terremoto que a gente está tentando escrever, foi 2.000 micrômetros. E F é a frequência dessa onda, que também foi dada aqui, 0,2 Hz. Então o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui a função do tipo logarítmica, e onde tem A, a gente vai colocar 2.000, que foi a amplitude máxima fornecida, e onde tem F, a gente vai colocar 0,2, que foi a frequência da onda que foi fornecida. Então, eu vou ter o seguinte, que a magnitude local vai ser 3,3 mais o logaritmo de 2.000 vezes 0,2. Quando eu multiplicar aqui 2.000 por 0,2, eu vou obter 400. Então, eu vou ter que a magnitude local vai ser 3,3 mais o logaritmo de 400. Só que esse 400 pode ser reescrito da seguinte forma, como sendo 2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Já que 2 ao quadrado é 4, 10 ao quadrado é 100, eu tenho aqui 4 vezes 100, que é 400. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o logaritmo de um produto, então eu posso aplicar aqui a propriedade. Eu posso dizer que a magnitude local vai ser 3,3 mais log de 2 ao quadrado mais log de 10 ao quadrado. Observem aqui que aplicando a propriedade, quando eu tenho o logaritmo de um produto, eu transformo aqui na soma de dois logaritmos. Bem, como aqui eu tenho o logaritmo de uma potência e aqui também o logaritmo de uma potência, esse 2 aqui e aqui que é o expoente, pode vir aqui para frente multiplicando log de 2 e pode vir aqui para frente multiplicando log de 10. E aí eu vou ter o seguinte, que a magnitude local vai ser 3,3 mais 2 vezes log de 2. Passei o 2 que era expoente aqui para frente, multiplicando log de 2, mais 2 vezes log de 10. Também passei aqui o 2 que era expoente, aqui para frente, multiplicando log de 10. O log de 2 foi dado aqui na questão, é 0,3. E o log de 10 na base 10, já que a base aqui não aparece, a gente subentende que é 10,
vale 1, porque eu tenho logaritmando de base iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Onde tem log de 2, eu vou substituir por 0,3. Onde tem log de 10 na base 10, eu vou substituir por 1. E aí eu vou ter o seguinte, que a magnitude local vai ser 3,3 mais 2 vezes log de 2, que é 0,3, mais 2 vezes log de 10 na base 10, que é 1. Multiplicando aqui, ó, 2 por 0,3 vai dar 0,6 e 2 vezes 1, 2. Então, a magnitude local desse terremoto vai ser igual a 3,3 mais 0,6 mais 2. Somando tudo, eu tenho uma magnitude local de 5,9. Olhando aqui para o quadro que foi dado, para que a gente possa fazer a descrição desse terremoto com base nos dados, esse terremoto vai ser classificado como moderado. E por quê? Porque ele será moderado quando a magnitude local for de 5 até 5,9, que é o caso da nossa. Então, de acordo com os dados que foram fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como moderado e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na sétima questão, nós temos o seguinte. A escala de magnitude de momento, abreviada MMS, é denotada como MW. Introduzida em 1979 por Thomas Rex e Hiro Kanamori, substitui a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula MW igual a menos 10,7 mais 2 terços do log de M0 na base 10, onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimentos da superfície através dos sismógrafos, cuja unidade é o DINA por centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram o maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA por centímetro. Então, o que se quer aqui no problema é que a gente determine o momento sísmico de um terremoto utilizando a escala MMS a partir dessa função do tipo logarítmica que foi dada aqui, ó, que é o que descreve a magnitude de um terremoto utilizando essa escala MMS. Então vamos pegar essa função do tipo logarítmica e colocá-la aqui para que a gente possa entendê-la. Então esse MW é a magnitude de momento do terremoto e diz que ela é sempre igual a menos 10,7 mais 2 terços do logaritmo do momento sísmico, que é esse M0, na base 10. Na questão, ele quer que a gente encontre aqui esse momento sísmico para um terremoto que teve magnitude 7,3. Então foi dado aqui esse MW. Foi dito na questão que esse terremoto de Kobe, no Japão, teve a magnitude de 7,3. Então o que é que nós vamos fazer? Com base aqui na função do tipo logarítmica que foi nos dada, a gente vai substituir aqui, ó, a magnitude por 7,3. E aí eu vou ter o seguinte, ó, que 7,3 é igual a menos 10,7 mais 2 terços do log do momento sísmico na base 10. O que nós queremos encontrar agora é esse momento sísmico aqui, ó, esse M0. Foi o que foi pedido na questão. E dá para a gente encontrar de uma maneira bem simples, porque se eu olhar agora aqui para a minha função do tipo logarítmica, esse M0, esse momento sísmico, é a única variável que eu tenho na função. O que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse menos 10,7, que está negativo, e passá-lo aqui para o primeiro membro positivo. Então a gente vai ter 7,3 mais 10,7 igual a 2 terços do momento sísmico, do logaritmo do momento sísmico na base 10. Bem, se eu somar aqui 7,3 com 10,7, eu vou ter 18.
Então agora eu tenho que 18 é igual a 2/3 do log de m0 na base 10. Como esse 2/3 aqui está multiplicando o logaritmo do momento sísmico na base 10, ele pode passar aqui para o primeiro membro dividindo 18. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 18 dividido por 2/3 igual ao logaritmo de m0 na base 10. O que eu tenho aqui, ó, é uma divisão de frações. A primeira fração aqui é o 18, a segunda é 2/3. Então, para calcular isso, eu repito aqui a primeira fração, que é 18 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Eu tenho 2/3, o inverso é 3/2. Agora, eu posso vir aqui e pegar 18 e 2 e dividir um pelo outro, simplificando. 18 por 2 vai dar 9. E aí o que é que eu vou ter? 9 vezes 3, que vai dar 27. Então, 18 dividido por 2/3 é a mesma coisa que 27. Isso aqui, ó, vale 27. Observem que quando eu substituir aqui o resultado dessa divisão, eu já fiz uma troca simultânea aqui dos membros. Eu peguei aqui o log de m0 na base 10, já coloquei no primeiro membro, e o 27 que foi o resultado dessa divisão no segundo membro. Para descobrir agora esse momento sísmico, basta que eu aplique o conceito de um logaritmo. O conceito de um logaritmo diz o seguinte, que quando eu pego aqui a base, que é 10, elevo aqui ao logaritmo, que é 27, tem que dar o logaritmando, que é o meu momento sísmico. Então eu tenho que m0 vai ser igual à base desse logaritmo, que é 10, elevado aqui ao logaritmo, que é 27. Então, o momento sísmico do terremoto de Kobe foi de 10 elevado a 27. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na oitava questão, nós temos o seguinte: a Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íons de hidrogênio. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma que valores. Nós vamos começar essa questão interpretando a escala de valorização dessa planta por meio do pH do solo onde ela foi plantada. Então vamos colocar aqui um pequeno esquema. O que é que diz a questão? Se essa planta estiver em um solo com pH menor do que 7, ou seja, num solo ácido, ela tem a cor azul. Se ela estiver em um solo com pH maior do que 7, ou seja, um solo alcalino, ela vai ter a cor rosa. Esse pH do solo, segundo a questão, é calculado em função da concentração de íons de hidrogênio que ele chamou aqui de X. E é dado pela seguinte função logarítmica. O pH vai ser sempre igual a menos o logaritmo de X na base 10. Só que aí diz na questão também que para que essa planta seja mais valorizada, ela deve ter a cor rosa e deve estar plantada em um solo que tem um pH maior do que 7 e menor do que 8. Então nós temos aí duas condições para que ela seja mais valorizada. Ela deve estar plantada em um solo que tenha pH maior do que 7 e menor do que 8. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos discutir quais são as condições para que essa planta tenha maior valorização. Então, a primeira é essa aqui, ó. Ela deve ser rosa, né? E deve ter o pH maior que 7. O que a gente quer nessa questão é descobrir quais são os valores desse X que representa a concentração de íons de hidrogênio para que essas duas condições sejam atendidas. Então, o que é que a gente vai fazer? Como a primeira condição é que o pH seja maior que 7, o pH é menos log de x na base 10. Então, eu vou pegar aqui, ó, a expressão que me dá o pH, que é menos log de x na base 10, e dizer que ela tem que ser maior do que 7.
E aí eu montei aqui uma pequena inequação logarítmica. Como aqui o logaritmo está negativo, eu vou multiplicar toda a inequação por menos 1. E aqui onde tem menos log de x na base 10 vai passar a ser log de x na base 10 agora positivo. A desigualdade que era maior que, eu vou mudar o sentido dela, vai ficar menor que. E onde tinha mais 7 vai ficar menos 7. Então, para eu descobrir aqui o primeiro valor para esse x, basta agora que eu aplique o conceito de logaritmo. Se eu pegar aqui a base 10, elevar ao logaritmo, que é menos 7, tem que dar o logaritmando, que é x. Então, x vai ser menor que 10 elevado a menos 7. Está aí o primeiro valor que esse x deve assumir. A outra condição, para que ela seja rosa e seja mais valorizada, é que esse pH seja menor do que 8, não ultrapasse aqui 8. Então, novamente, eu vou pegar aqui a expressão que me dá o pH, que é menos log de x na base 10, e dizer que ela deve ser menor do que 8. Vou multiplicar toda a inequação novamente por menos 1. Então, aqui tem menos log de x na base 10, vai passar a ser mais log de x na base 10. A desigualdade estava menor que, eu troco o sentido dela, fica maior que, e estava mais 8, vira menos 8. Aplicando o conceito, eu vou ter agora que a base 10 elevada aqui ao logaritmo menos 8, tem que dar o logaritmando que é x. Então, x deve ser um valor maior que 10 elevado a menos 8. Então, os valores que x deve assumir para que essa hidrângea cor-de-rosa tenha um maior valor comercial, deve ser x maior que 10 elevado a menos 8, aqui, ó, e x menor que 10 elevado a menos 7. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A nona questão da aula de hoje diz o seguinte: um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando essas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é h igual a 5 vezes logaritmo de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo contado em dia e h a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Então nós vamos começar calculando o tempo que essa planta leva para ser colocada à venda. É dito aqui na questão que a altura dessa planta é calculada pela função do tipo logarítmica h igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2. E que ela vai ser colocada à venda quando atingir 30 centímetros de altura. Então foi dado aqui, ó, o valor desse h para que ela seja colocada à venda. Vale 30. Então eu vou pegar aqui minha equação, minha função do tipo logarítmica, e onde tem h eu vou substituir por 30. Vai ficar 30 igual a 5 vezes logaritmo de t mais 1 na base 2. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar o valor desse t, que vai ser o tempo que ela leva para ser colocada à venda, que é quando ela atinge 30 centímetros. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou pegar esse 5 que está multiplicando esse logaritmo e passar aqui para o primeiro membro, dividindo 30. Então, eu vou ter que 30 dividido por 5 é igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. 30 dividido por 5 é 6. Então, eu tenho que 6 é igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Aplicando aqui o conceito de logaritmo, se eu pegar a minha base 2, elevar o logaritmo que é 6, tem que dar o logaritmando que é t mais 1. Então, o que é que eu tenho? Que t mais 1 é a mesma coisa que 2 à sexta. Bem, 2 à sexta é 64. Então, eu tenho que t é igual a 64, que é 2 à sexta, e esse mais 1, ó, eu passei para cá menos 1. Então, o tempo vai ser igual a 64 menos 1, que é 63. Isso significa o seguinte, que desde o momento que ela foi plantada, para ela ser colocada à venda, vão ser necessários 63 dias, que é quando ela atinge esses 30 centímetros. Agora,
nós vamos calcular o tempo que essa planta leva para atingir a altura máxima, que é 40 centímetros, segundo a questão. Então, eu vou pegar aqui minha função do tipo logarítmica e agora eu tenho que esse h vale 40, que é a altura máxima que ela atinge. Então, onde tem h, ó, eu coloco 40. Então, eu vou ter que 40 é igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. Esse 5 que está multiplicando, eu passo aqui para o primeiro membro dividindo 40. Então, vou ter 40 dividido por 5 igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. 40 dividido por 5 dá 8. Então, eu tenho que 8 é igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Aplicando aqui o conceito de logaritmo, eu vou pegar aqui a minha base, que é 2, elevar o meu logaritmo, que é 8, e tem que dar o logaritmando, que é t mais 1. Então, tem que t mais 1 é igual a 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava é 256. Então, tem que t é igual a 256. Peguei esse mais 1, passei aqui para o segundo membro, ó, negativo, menos 1. Então, t vai ser 256 menos 1, que é 255 dias. Ou seja, para que essa planta atinja os 40 centímetros, são necessários 255 dias. Mas o que é que se pergunta na questão? O que se quer saber é, a partir do momento em que essa planta é colocada à venda, ou seja, no 63º dia, quanto tempo vai levar para ela atingir esses 40 centímetros, que é a altura máxima. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse tempo total aqui, que ela leva para atingir esses 40 centímetros, tirar os 63 dias, que é quando ela é colocada à venda com 30 centímetros, para descobrir, a partir desse momento que ela foi colocada à venda, quando é que ela vai chegar nesses 40 centímetros, que é a altura máxima. Então, subtraindo aqui, ó, eu vou ter 255 dias menos 63 dias, que vai dar 192 dias. Então, a partir do momento que ela é colocada à venda, vão ser necessários mais 192 dias para que ela atinja a altura máxima, que é 40 centímetros. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na 10ª questão da aula de hoje, fala o seguinte: em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é R igual a logaritmo de A dividido por A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informada em um sismógrafo, e A0 é a amplitude de referência, e o logaritmo representa o logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é... Bem, é dito aqui na questão que a magnitude de um terremoto, que é esse R que aparece aqui, ó, na escala Richter, é calculada pelo logaritmo de A, e esse A é a chamada amplitude do movimento vertical, dividido por A0, que é a amplitude de referência. E o que se quer é que nós possamos encontrar a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina. Então vamos começar calculando essa amplitude do Japão. Vamos pegar aqui a fórmula que me dá aqui a magnitude de um terremoto R na escala Richter, e ela é igual ao log de A dividido por A0. É dito aqui que no Japão o terremoto teve 9 graus de magnitude. Então é dado o valor desse R aqui, ó. Ele vale 9 graus. O que é que nós vamos fazer? Como eu quero a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais, a gente vai encontrar essa amplitude vertical, que é o A aqui, em função da amplitude de referência, que é o A0. Para isso, a gente vai vir aqui na fórmula que me dá a magnitude do terremoto, e onde tem R, nós vamos colocar 9. Então vai ficar assim, ó, 9 igual ao logaritmo da amplitude no Japão, ou seja, da amplitude vertical no Japão, que eu chamei aqui de AJ, dividido pela amplitude de referência, que é A0.
Aplicando aqui o conceito de logaritmo, como aqui não aparece base, ó, eu subentendo que a base aqui é 10. Então o que é que eu tenho? Que 10 elevado aqui ao logaritmo, que é 9, tem que dar o logaritmando, que é esse quociente aqui, ó, AJ dividido por A0. Então eu vou ter que AJ dividido por A0 é igual a minha base 10 elevado a nona. Aqui eu vou multiplicar cruzado, ó, em x. Eu vou ter aqui 1 vezes AJ, que vai dar AJ, e 10 a nona vezes A0, que é a minha amplitude de referência. Então, amplitude vertical no Japão vai ser dada por 10 a nona vezes a amplitude de referência, que é A0. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para calcular a amplitude na Argentina. Eu vou pegar novamente aqui a fórmula que me dá a magnitude do terremoto, que é R igual a log de A dividido por A0. E na Argentina, nessa cidade de Santiago del Estero, é dito que a amplitude vai ser calculada, mas a magnitude foi 7. Então tem que o meu R é 7. Então, onde tem R aqui, ó, eu agora vou colocar 7. Então vai ficar aqui 7 é igual a log da amplitude vertical na Argentina dividido pela amplitude de referência, que é A0. Aplicando aqui o conceito de logaritmo, a minha base novamente é 10, então vou ter que base elevado ao logaritmo, que é 7, ou seja, 10 elevado a 7, tem que dar o logaritmando, que é a amplitude vertical na Argentina, dividido pela amplitude de referência. Então, A dividido por A0 é igual a 10 elevado a 7. Multiplicando novamente aqui em x, ó, ou cruzado, eu vou ter aqui que 1 vezes a amplitude vertical na Argentina é igual a 10 a 7 vezes a amplitude de referência, que é A0. Então, o que foi que nós fizemos? Nós acabamos de encontrar aqui as duas amplitudes verticais, tanto no Japão quanto na Argentina, em função da amplitude de referência, que é o A0. Bem, agora a gente vai calcular a razão que foi pedida. Ele pede que a gente calcule a razão entre as amplitudes verticais do Japão e da Argentina. Como eu tenho elas aqui, ó, eu só vou substituir. Eu vou ter que a minha razão vai ser a amplitude vertical do Japão, que é 10 a nona vezes A0, dividido pela amplitude vertical da Argentina, que é 10 a sétima vezes A0. Como aqui eu tenho A0 e A0, eu posso cortar. E vai sobrar 10 a nona dividido por 10 a sétima, que vai dar 10 elevado a 9 menos 7. Porque eu tenho aqui uma divisão de potências de mesma base. Eu repito aqui a base 10 e subtraio os expoentes 9 menos 7. Então a minha razão vai ser 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. Então a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos no Japão e na Argentina é 100. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre logaritmos. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro!